Queria que o ministro Moraes nos contasse uma história, fazendo uma analogia de um depósito com as mídias sociais. Achei um exemplo tão esclarecedor que eu quis trazer aqui para você, que às vezes acha esse debate meio anuviado, vai entender direitinho por que ele defende que tem sim que regulamentar as Big Techs. BT7, Showa. Se vocês têm um depósito no mundo real, vocês alugam esse depósito, vocês fazem um contrato de locação. Veja, você não é, obviamente, responsável pelo que a pessoa faz nisso. Se a pessoa transforma aquilo num laboratório de cocaína, você não pode ser responsabilizado. Se a pessoa transforma aquilo num depósito de contrabando ou num cativeiro para sequestrados, você não pode ser responsabilizado. Agora, se você descobre que a pessoa transformou isso num laboratório de cocaína, você fala, espera lá, está muito barato o aluguel. Eu quero ganhar 10%. Eu quero monetizar o meu depósito. Você vai ser responsabilizado. É isso que ocorre nas redes sociais. Quando você monetiza, você ganha em cima do que as pessoas estão lendo. Quando você via algoritmo direciona para essa ou aquela matéria, e você fatura economicamente com isso, você deve ser responsabilizado pelos abusos. Isso é possível? É. Pois é, eu não sei se foi só eu, mas achei muito esclarecedor isso que ele colocou. Vou passar para a Diana comentar. Gostou da analogia que ele faz também, Diana? Gostei porque mostra a força que tem, né? O tamanho da força e do poder das Big Techs. E eu vejo, por outro lado, como que o nosso Congresso, desculpe, senadora, se ela faz parte do Congresso, não consegue enfrentar esse problema. E não é só no Brasil, a gente sabe, no mundo inteiro, né? O poder das Big Techs é muito grande, né? E a monetização disso daí é o que impede que haja limites, que sejam traçadas fronteiras, né, civilizadas para o funcionamento das redes sociais. Mas eu acho que o Congresso precisa, no mundo inteiro e também no Brasil, enfrentar essa discussão, sabe? Eu acho que está faltando no nosso Congresso grupos bem formados e bem intencionados e bem calçados para fazer esses grandes debates. Esse eu acho que é um grande debate que precisa ser enfrentado, né? Eu acho, não, todo mundo acha. Quem sou eu para achar? Todo mundo acha. Os bolsonaristas não acham, não. Eles acham que eu acho que outros países já avançou um pouco. Pois é, alguns países já avançaram, o Brasil ainda... Mas eu sinto falta, talvez eu não esteja acompanhando muito de perto, mas eu sinto falta de uma discussão mais profissionalizada, mais profunda sobre esse tema no Congresso brasileiro. Fica aquele medo de enfrentar as grandes empresas, essas grandes empresas. Se eu não estiver errado, no ano passado, essa coisa não andou por absoluto interesse eleitoral de fazer fake news na campanha. Sim, pois é, mas aí vai ficar... Que é uma vergonha. É uma vergonha, mas aí vai ficar até quando... Vamos deixar tudo em aberto para a próxima campanha. Nós estamos perto de uma nova campanha. Não vai dar tempo de fazer nada, eu acho, até a campanha de prefeito agora. Acho que vamos viver de novo uma grande campanha de fake news, né? Mas, enfim, tem que mudar. Eu acho que o Congresso tem que se responsabilizar mais nessa discussão. Eu acho que o Alexandre ali, ele foi muito feliz na imagem que ele usou no seguinte sentido. Ele coloca as plataformas, pelo fato de elas faturarem, como uma espécie de sócia do mal feito. Não, do internauta, que tem sua conta ali, que transita ali. Sendo sócia, ela tem também o dever de não contribuir com aquilo que é criminoso. Né? Se evita enfrentar isso, ela passa de sócia a cúmplice daquele que comete crime. É uma relação muito clara, muito evidente. Que ele pega o exemplo da coisa física, do depósito que eu alugo para fulano. Quer dizer, para dar uma ideia mais nítida disso. Né? Agora, a teoria, essa arquitetura é real, a teoria dele está muito boa. Agora, é preciso fazer o que... Eu me lembro que em outros países, né, senador, também foi muito resistente no início esse processo. Não foi uma coisa simples.
mas andou um pouco, não andou tudo que tem que andar. Eu não acho que a regulamentação, e acho que ele foi feliz nisso também, seja, claro que os que são contra vão vincular isso à censura, a isso e aquilo outro, a falta de liberdade. Eu acho que a regulamentação vem para dar a esse ambiente um caráter democrático, tornar isso um ambiente democrático, porque não pode ser considerado democrático um ambiente em que você pode falar tudo o que você quiser contra o outro, você pode perpetrar crimes a partir de mentiras, você pode criar enredos falsos, você pode criar até versões em vídeo completamente falsas, que só uma perícia que só uma perícia muito apurada é que vai detectar. Né? Inclusive, só para constar, jornalisticamente a gente fica querendo falar tudo, o TSE está julgando regras para as eleições municipais, inteligência artificial está sendo discutido. Senadora, eu queria te ouvir, já que a senhora é congressista e vai em algum momento... Afinal de contas, alguém que fale que está com a mão na massa. Exatamente. Né? Aí você fez o link perfeito do que a Diana falou, né? Na ausência do legislativo, o que acontece? Quando existe uma lacuna legal e há uma provocação, vamos lá, uma provocação. Então, quando as pessoas falam que o judiciário está legislando, não, ele não é de ofício que ele faz isso. O que é fazer de ofício? É acordei, Flávio Dino, Alexandre de Moraes acordou e eu resolvi fazer tal coisa. Não, você é provocado. O judiciário só se manifesta quando provocado, dentro de um caso concreto, que é um processo. E aí nós temos essas questões que desaguam lá e que não estão normatizadas, porque nós não fizemos. E aí eles têm que tomar uma decisão, porque o judiciário não tem o direito de não se manifestar alegando falta de lei sobre isso. Então, ele tem que encontrar um meio termo, aí que vira jurisprudência. Então, vocês fizeram esse link perfeito e, realmente, nós precisamos tomar uma atitude. Essas discussões já iniciaram e dentro da regulamentação está essa questão que eu disse como advogada e também como parte, que eu já fui caluniada, difamada e tudo mais, e sentia dificuldade dentro do processo, eu já imaginei. Mas, convenhamos, já há discussões internacionais, a União Europeia já vem melhorando com isso, é sensível. Por quê? Porque, de um certo modo, a gente entende que calúnia, difamação, injúria, tudo que está posto no Código Penal, ele cabe dentro do mundo virtual, que é um mundo não concreto. Igual você disse, que o mundo físico, né, não é o mundo real e o mundo de mentira. São dois mundos reais, mas um é concreto, palpável, e o outro é virtual. Essa é a pequena diferença. Mas a norma brasileira atinge e abarca todos os atos, né? Hoje temos aí delegacias especializadas em investigar crimes cibernéticos de todas as formas. Então, é complicado, porque também, às vezes, você cansa, sabe, Diana, de ficar malhando em ferro frio. Mas você tem toda a razão. Nós precisamos trabalhar. Então, e não dá nunca para dizer, porque eu vejo legisladores ali, colegas dizendo... Isso é trabalho nosso e o judiciário está legislando. Eu falo, no vácuo, isso, né? É quando a gente está aqui na nossa inércia, eles têm que fazer. Então, eles ficam mentindo para o povo, sabe? Então, essas coisas assim, que são só para claque, sabe? Para lacrar, para fazer corte, você não vai ouvir da minha boca, não. Porque quando tem que assumir, fazer a meia-culpa, eu faço. Mas confesso que é difícil, e essa questão da inteligência artificial nos preocupa. E vou contar porque que eu não processo todo mundo. Tem gente que é irrelevante, né? Porque também não dá para... Senão eu vou viver em audiências. Não dá. Então, o número de pessoas que me provoca, que me xinga, que me ameaça, que cometem crimes é muito grande. Mas quando é relevante, eu não vou citar aqui, depois eu conto para vocês nos bastidores quem foi. Teve um desses blogueiros, porque para mim essa pessoa não é um jornalista. Esses blogueiros aí
bolsonaristas, me xingou e me caluniou, foi uma coisa assim absurda e horrorosa. E eu ajuizei a ação no juizado especial, porque eu achei que seria mais rápido, e fiz isso aqui no juizado do DF. E aí, por isso que eu te falo que eu não poderia chegar ao Supremo, seria muito difícil. Então, foi rápido, sabe, o desenrolar, o tramitar desta ação. E em primeiro grau eu perdi. E foi a magistrada, foi uma mulher, uma juíza, que disse o seguinte: ele tem toda a razão. Porque isso é liberdade de expressão. Então tudo era uma mentira, ele não conseguiu provar, coisa e tal. E aí, e aí eu recorri para o colegiado, né, para a turma recursal, no juizado especial, vai para a turma recursal. E ali era a última instância. Então, são só 2 instâncias no juizado especial, que é o juizado de pequenas causas. E quando eu fui... Eu não costumo despachar, e eu sou advogada, mas eu fui despachar com o juiz dessa turma recursal, ele era o relator. Eu falei, eu vou pedir vênia para Vossa Excelência, porque é o seguinte, a minha vontade, quando eu li a sentença, e assim, foram os xingamentos mais cabeludos que vocês imaginarem. Aí eu comecei a falar para o juiz. Eu queria muito ir para as redes sociais e falar o nome desta juíza e xingá-la de todos esses nomes. A senhora é isso, aquilo, aquele outro, aquele monte de xingamento, né? E aí? Certamente liberdade de expressão, porque eu tenho liberdade de expressão, como todos os brasileiros, e ainda tenho imunidade parlamentar. E nunca vocês vão me ver xingando uma pessoa dessa forma. Nunca, jamais. Eu farei, vou me arvorar disso. Então, aí ele olhou para mim assim, falei, eu tô falando como parte, eu não tô falando que eu não tô nem aqui em causa própria, porque a Advoz estava cuidando a advocacia do Senado. Mas é isso, sabe? Nós chegamos num ponto muito, muito difícil. E confesso, sabe? A gente apanha todo dia, Diana. Vem legislar comigo. Não. Help me. Mas eu acho que a senhora ganhou, no final das contas, esse processo. Depois ganhei, claro. Porque, assim, foi o... Liberdade de expressão. Ganhei. E estamos tentando executar agora e bloquear as redes sociais dessa pessoa que está usando o nome da sua filha, tá? Dentro das plataformas, e até agora a gente não conseguiu. A gente está tentando de várias maneiras e não conseguimos ainda executar. 2 coisinhas sobre isso. O mais curioso que é o seguinte. Primeiro que a senhora está muito certa quando separa 2 coisas. Eu acho que todo jornalista, por dever da atividade, é blogueiro, mas a grande parte dos blogueiros não é jornalista. E segundo, sobre essa questão a senhora mencionou essa história, eu acho interessante o seguinte, a liberdade de expressão, tudo bem. Todo mundo tem liberdade de expressão, agora não significa que vai ficar impune. Você tem liberdade para dizer o que quiser, e as consequências também você tem que assumir. O Código Penal, o Código Penal não fala calúnia, difamação, injúria, ameaça, exceto para blogueiros e jornalistas. Exato. Não existe essa exceção, é para todos. Não, e para dizer que eu entendo que, na verdade, é por uma dissimulação, tenta se confundir liberdade de expressão com crime. E a fronteira não é tão tênue assim. É muito claro que é liberdade de expressão, que é crime. Só que eles querem confundir isso justamente como essa estratégia de desinformação. Então, liberdade de expressão consagrada na Constituição, é nossa defesa diária, nós jornalistas defendemos isso. Mas crime, não. E crime está muito bem tipificado. Então, não caia nessa de que é muito tênue liberdade de expressão com crime, que não é.